Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 24 minutos e Cubatão, assim como as demais cidades da Baixada, está adiantada no cronograma estadual de imunização. Nessa sexta, o município começou a vacinar pessoas a partir dos 27 anos de idade. Confira. Nesta sexta-feira, a campanha de imunização contra a Covid-19 começa a vacinar pessoas com idade a partir dos 27 anos. Hoje foi a vez dos adultos com 28 anos tomarem a primeira dose. Amanhã a gente baixa para 27 anos para cima, mas independe das pessoas que ainda idosos, que ainda não tomaram, pode vir tomar. Então, assim, a gente só abre a faixa etária, a gente não fecha aquela faixa que às vezes perdeu a data. A vacina pode ser tomada de segunda a sexta-feira em uma das unidades básicas de saúde ou no Centro Esportivo Pita, onde o atendimento também acontece aos sábados. O horário aqui no Pita é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 15 horas, e a gente tem atendido também aos sábados, das 9 às 15. Vale ressaltar que a eficácia das vacinas que são aplicadas em 2 doses só é válida quando tomada todas as doses. A imunidade ela só fica garantida com o esquema completo, que é de 2 doses. Morador do bairro Pilões, Marcelo não via a hora da sua faixa etária começar a ser imunizada. Doido para tomar essa vacina logo, de segurança para todos, né? Dentro de casa e da família também, né? Já Emerson Justino, após tomar a primeira dose, espera que a situação melhore para todos. De melhorar aí a situação, né, que nós estamos passando aí na sociedade, né? E após tomar a segunda dose, Dona Marilei, que tem 64 anos de idade, é só alegria. Muito feliz, né? Porque agora está tudo certinho, a gente pode já se reunir um pouquinho mais, né? E aí, tocar a vida para frente. A moradora da Vila Nova lembra que mesmo imunizada, os cuidados devem permanecer. Máscara, higiene e os outros cuidados que precisam, né? Se vacinar, se cuidar, porque a saúde é importante, né? Além da vacinação contra a Covid-19, os postos de saúde também estão com a campanha de imunização contra a gripe. Vale lembrar também, não só de Covid, mas a vacinação contra a gripe está acontecendo e é importante que ela está aberta para a população toda, né? Então, desde os bebês de 6 meses de vida até os mais idosos, é só procurar qualquer posto de saúde. Muito bem. E as aulas de teatro do projeto Evolução do Teatro do Caos estão ocorrendo de forma online, o que tem tornado o isolamento social dos jovens cubatenses mais dinâmico. Confira na matéria da Elisângela Bezerra. Com a pandemia do Covid-19, diversos setores tiveram que se adaptar à nova realidade e no mundo das artes não foi diferente. Assim como os espetáculos, as aulas teatrais também passaram a ser online e os alunos tiveram que trocar o palco do teatro pela internet, como os participantes do projeto Evolução do Teatro do Caos, que desde o ano passado aprendem a arte da interpretação através da internet. Segunda, terceira semana de março, assim, a gente já começou a pensar na aula online, porque a gente viu que ia parar e não tinha uma previsão de volta. Mas a adaptação do presencial para o virtual não foi tão fácil, mesmo para os mais jovens acostumados à vida online. A gente tenta aí, de uma certa forma, trazer esse contato, essa experiência com o teatro de uma forma virtual, mas acaba sendo muito difícil por conta, né? Teatro é um pouco do contato, é um pouco dessa malemolência aí entre as pessoas. E para vencer esse desafio, os instrutores apostaram nos laços de amizade e na criatividade. É aproveitar um pouco dessa ligação que eles têm entre eles e trazer isso pra gente. Então é a gente brincar talvez com coisas que a gente tem em casa, sabe? De aproveitar um pouco de uma lâmpada de um quarto, de uma iluminação de um ambiente, né? Para que a gente consiga fazer que isso entre na cena deles, que entre no jogo para eles. E a estratégia adotada pelos professores tem dado certo. Para a jovem Juliana Santos, de 14 anos, a experiência está sendo muito boa. Está sendo legal, sabe? Porque eu gosto muito de me comunicar e na aula a gente conversa bastante, tem uma boa comunicação, tem me feito muito bem. Mas a aluna não esconde o desejo de estar no palco. Eu estou gostando bastante, mas eu não vejo a hora de ir para o presencial, porque eu quero ter a sensação de como é subir no palco. 18 horas e 29 minutos e hoje é sexta-feira, a gente sempre acaba ficando mais ansioso para saber como vai ficar o tempo no final de semana. Será que vem chuva por aí? Confira na previsão.
final de semana terá tempo firme e bastante calor aqui na região. No sábado, o dia ficará ensolarado, sem a presença de nuvens no céu. À noite, o tempo também fica aberto e sem nuvens. As temperaturas registram mínima de 14 e máxima de 26 graus. Já no domingo, a máxima deve subir de forma mais significativa, registrando 28 graus. O dia também não terá nebulosidade. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 85%, e os ventos sopram fracos durante todo o fim de semana. Às 18 horas e 30 minutos é chegado o momento de falar de esporte aqui no Últimas Notícias. Foi eleita essa semana a nova diretoria do Conselho Municipal de Esportes. Edilson Pereira será o presidente para o próximo biênio. Na sala de reuniões da Prefeitura de Cubatão, foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal de Esportes para o próximo biênio. Estiveram presentes representantes do Poder Executivo que irão fazer parte do Conselho. O prefeito Ademário Oliveira destacou a importância desta eleição. Hoje foi um evento de suma importância, né, onde nós tivemos a oportunidade de darmos posse aqui para o Conselho, os novos membros do Conselho de Esporte. Hoje encerra aqui o primeiro biênio e entre eles será escolhido o novo presidente para o próximo biênio. Falamos aqui da importância dessa integralização que envolve sociedade civil, que envolve o governo, o parlamento presente também. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampla discussão sobre as perspectivas futuras, agora já com a vacina, nós podemos dar os primeiros passos aqui pensando em retomada, né? Obviamente ainda com algumas restrições, mas já de uma maneira mais abrangente. E nesse pensamento eu não tenho nenhuma dúvida que o próximo Conselho irá contribuir muito. O Conselho fiscaliza, né? O Conselho representa a sociedade civil. Isso é de suma importância, né? Com essa participação a gente consiga atender todos os anseios e de fato o que interessa é discutir. Os vereadores Kleber do Cavaco, Alain Matias, Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, Tinho, César da Silva, o vereador Topete e também representantes do vereador Rodrigo Alemão foram dar a sua contribuição para o esporte na cidade. Alessandro Nunes, secretário de Esporte, acredita nesse fortalecimento. É o fortalecimento do esporte na cidade. Acho que a cidade de Cubatão passa por um momento muito esportivo, né, e muito importante para o esporte. É o renascimento do esporte em Cubatão para que a gente possa ter um esporte forte, com modalidades competitivas, com a base principalmente, né, porque nós vamos trabalhar muito essa base a partir do ano que vem. Queremos uma base forte para que no futuro a gente tenha atletas formados na cidade, atletas que vão disputar Jogos Olímpicos, atletas em times de futebol de expressão, ou seja, a gente quer realmente muita gente saindo boa da cidade de Cubatão para que possa despontar no esporte do nosso Brasil. Carlos Alberto Bacalhau ficou na frente da entidade por quase 2 anos e meio e, segundo ele, fez um bom trabalho. Eu acho que, né, na participação desses 2 anos e pouco, aí, acho que quase 2 anos e meio, né, um pouquinho mais da demora aí, então 2 anos e meio, acho que a gente realizou bastante perante a questão do Conselho Municipal de Esporte. O novo presidente eleito, Edilson Pereira, está no esporte há muitos anos e sabe que sua responsabilidade vai aumentar a partir de agora. A responsabilidade aumenta. Estou aí no esporte há alguns anos, desde quando eu sofri meu acidente, né? Eu me envolvi com o esporte porque foi uma alternativa para que eu pudesse me socializar com as pessoas. Então, agora, com esse novo desafio, aumenta muito mais as minhas responsabilidades diante do esporte da nossa cidade. Além de Edilson Pereira, Vanderly Leite foi empossada como vice-presidente, Ingrid da Silva como primeira secretária e Carlos Alberto Bacalhau, o segundo secretário. Tá aí, muito bacana, 2 mulheres compondo a diretoria de esportes aqui do município, provando mais uma vez que o lugar de mulher é onde ela quiser. E neste final de semana tem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro para os times paulistas. Vamos conferir os jogos e a tabela de classificação. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro para os clubes paulistas. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fluminense. O São Paulo Futebol Clube viaja para o Rio de Janeiro e enfrenta o Flamengo. O Bragantino joga contra o Fortaleza no Ceará.
o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro recebe o Atlético Goianiense. E na segunda-feira, na Arena Pantanal, o Corinthians joga contra o Cuiabá. Na classificação também para os times paulistas tem o Palmeiras como líder da competição com 28 pontos ganhos. Em quarto, Bragantino com 24 pontos. Em décimo, Santos Futebol Clube com 16. O Corinthians aparece na 12ª colocação com 14 pontos. E o São Paulo com 11 pontos aparece na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. E com a realização de uma atípica e emocionante cerimônia de abertura, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram oficialmente inaugurados nesta sexta-feira. E com a produção de Washington Luiz e Leandro Gianoca e direção de Júnior Martins, a TV Câmara homenageia a todos os envolvidos na maior festa do esporte. As Olimpíadas são, sem dúvida nenhuma, o maior evento esportivo do planeta. É nessa época que os 5 continentes em uma competição saudável se unem para a integração dos povos. Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, Hércules quis homenagear seu pai, o Zeus, e criou as Olimpíadas. Essa história, é claro, de acordo com a mitologia grega. Porém, 776 anos antes de Cristo, que segundo consta a história, é que os atletas começaram a ter seus nomes fixados. O termo Olimpíadas originou-se na época em que os reis de Pisa e os reis de Lia se juntaram para que durante as competições houvesse uma trégua entre eles. E no Templo de Hera, essa união foi realizada, que era chamado de Santuário de Olímpia. Aí veio a origem da palavra Olimpíadas. Você sabia que lá na Holanda, precisamente na cidade de Amsterdã, no ano de 1928, foi usado o fogo olímpico pela primeira vez? Entra ano, sai ano, e a cada dia que passa, os jogos ganham mais força, brilho, competitividade, pressão psicológica, foco, motivação. Tudo isso para realizar um sonho, o da conquista de uma medalha olímpica. Mas só o fato de participar já é um motivo de orgulho para os atletas e para todos os envolvidos nesta magnífica competição. E antes de chegar lá, o atleta passa por vários desafios, a ponto de superar os limites do seu próprio corpo. Tudo para conquistar o pódio. Sorte aos atletas dos 5 continentes. Seja bem-vindo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Que sua explosão de emoção nos faça vibrar, abraçar o adversário, porque a emoção não dá para ser contida. Que essa pandemia que assolou o mundo inteiro nos causou dor e lágrimas não apague o brilho dos Jogos da Esperança por um mundo melhor. Mais amor, mais fraternidade entre os povos e a certeza que o esporte é capaz de proporcionar tudo isso. Sem dúvida, será uma festa maravilhosa. Boa sorte aos atletas. E últimas notícias dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você.